Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Laís Tomé e hoje eu vim aqui para ministrar uma aula sobre suplementação, equilíbrio hormonal e tentativas de gravidez. Eu sou médica, sou ginecologista obstetra, sou formada pela Universidade de Itaúna, fiz minha residência médica no interior de Minas Gerais também, em Passos, Minas Gerais. Trabalhei na Mater Prime como membro do corpo clínico por quase 2 anos e atendo a grande maioria das pacientes com o desejo de engravidar e o desejo da suplementação, porque elas já entenderam que essa é a chave do sucesso e que isso pode transformar, inclusive, uma tentativa de engravidar com o seu parceiro. Tá? Nos últimos 2 anos eu atendi muitas pacientes que passaram pelo processo de fertilização in vitro, pelas tentativas, por todo o processo da reprodução humana. Então eu compreendo muito bem essa escalada da reprodução, na busca aí por esse topo, e venho dizer para vocês que o equilíbrio metabólico e o equilíbrio imunológico fazem parte do sucesso dessa preparação. E foi por isso que eu quis trazer para vocês aqui também um pouco mais sobre esse assunto que é tão atual, mas que também é tão necessário, né? Hoje, nos dias atuais, a gente vive aí uma dificuldade enorme com relação à melhoria dos nossos hábitos de vida. Os nossos hábitos ocidentais, eles foram cada vez mais incorporando o nosso meio social e tenho a dizer que não são os melhores hábitos possíveis, né? A nossa alimentação, ela foi se modificando e também se moldando a uma realidade muito industrializada, de muitos condimentos, de comidas rápidas, dos fast foods. Então, a nossa natureza, ela não se adapta muito facilmente a essas mudanças, justamente porque nós precisamos cada vez mais dos micro e macronutrientes que vêm através de uma alimentação saudável, inclusive para manter as nossas funções celulares. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de alguns micronutrientes. Se eu fosse falar de todos eles, a aula viraria uma pós-graduação. Então eu não vou falar sobre todos, mas vou pontuar os mais importantes e vocês vão perceber que muitos desses micronutrientes fazem, inclusive, parte da nossa função celular basal. Então, é muito importante que a gente mantenha o nosso organismo em equilíbrio, equilíbrio metabólico e equilíbrio imunológico, para que o nosso corpo reconheça e aceite a nossa gestação, tá? Uma das questões mais importantes que eu venho tratar com vocês também é sobre o nosso equilíbrio com relação aos nossos hábitos de vida, né? A nossa melhoria dos hábitos de vida. Então, a nossa alimentação, ela precisa ser cada vez mais saudável, justamente porque as nossas fontes de micronutrientes essenciais vêm através do que nós ingerimos, através do que nós colocamos dentro do nosso organismo. A prática das atividades físicas, que precisa também ser restabelecida e ser sempre mencionada para uma mulher que está tentando engravidar, justamente porque a atividade física vai nos ajudar nessa homeostase, que é esse equilíbrio metabólico do nosso organismo, fazendo com que seja, inclusive, mais fácil e de maior sucesso as nossas tentativas de engravidar. O nosso controle do estresse, o nosso manejo do estresse, que também é fundamental, já que a liberação de radicais livres através, das nossas células podem também prejudicar essa implantação do embrião. O nosso sono de qualidade, que também foi se perdendo ao longo do tempo, né? Quantos de nós não dormem aí 4, 5 horas por noite para já ter que acordar e trabalhar no outro dia, e nós estamos trazendo um malefício muito grande às nossas células e ao nosso sistema imunológico. A melatonina, por exemplo, nós temos receptores de melatonina no nosso sistema reprodutor. Então, o controle do ciclo circadiano é fundamental para que haja aí um controle metabólico também e imunológico no benefício para a nossa gestação, tá? Bom, vamos lá. Quando nós pensamos em engravidar, o que o nosso organismo ele pensa? Nós somos feitas para gestar. Então, o nosso corpo feminino, ele foi feito justamente para poder reproduzir, né? Porém, se algo está em desequilíbrio, algo que antes era bem linear e que nós
acabamos ali incentivando e interferindo nessa mudança de ambiente, se existe esse desequilíbrio, muitas vezes esse útero ele vai rejeitar a gestação. Pode acontecer justamente o quê, né? Ele não está receptivo o suficiente para que essa gestação vá adiante e para que ela aconteça. Então, é necessário que haja um equilíbrio imunológico, inclusive dentro das nossas células uterinas, dentro do nosso endométrio, para que o blastocisto, o embrião, ele se acople dentro da nossa cavidade uterina, para que ele seja implantado. Essa reação de útero e embrião é como se fosse ali uma orquestra, né? O nosso organismo, ele precisa estar em profunda sinergia e em profundo equilíbrio para que essa gestação realmente siga adiante, tá? Vamos lá. Sobre os principais micronutrientes, vamos entrar neles. Eu fiz uma colinha básica aqui justamente porque são muitas coisas e eu queria falar um pouquinho de cada para vocês. Então, o nosso corpo, mente e espírito também tem que estar em equilíbrio. Se há algum desses pontos em total desequilíbrio, pode realmente ser um fator determinante para a gestação não acontecer. O primeiro nutriente que eu gostaria de trazer para vocês é o metilfolato. O tão falado metilfolato, a nossa vitamina B9, que por muitos e muitos anos foi chamado de ácido fólico. Venho dizer para vocês que o ácido fólico é um elemento que é sintético, produzido no laboratório e que não tem a mesma característica do metilfolato, da vitamina B9, tá? A formativa desse complexo é o metilfolato. Muitos de nós não conseguem metabolizar a forma sintética, que seria o ácido fólico. Então, hoje, uma das nossas preconizações e uma das nossas recomendações mais atualizadas no pré-natal do século 21 é que a gente utilize a forma ativa, porque senão essa paciente simplesmente está ingerindo um nutriente que não vai fazer a menor diferença para ela. Tá? O metilfolato ele está totalmente envolvido na síntese e na replicação do DNA e do RNA. E qual é o período que a gente mais faz reprodução celular? O período em que nós estamos fazendo um bebê, né? O período em que esse bebezinho está aí sendo produzido. Então, o metilfolato, a vitamina B9, ele deve ser utilizado durante todo o período gestacional, não somente na fase inicial. E para você que é tentante, o que é interessante? Que você já esteja suplementando essa vitamina desde antes do período gestacional, tá? Quando a gente planeja começar a engravidar, acenda a luzinha e agende uma consulta pré-concepção para que você coloque todos esses nutrientes do seu organismo em total equilíbrio. E é através da suplementação que a gente vai conseguir isso. O metilfolato também está envolvido no fechamento do tubo neural e nos defeitos de linha média. Por isso eu fiz esse sinal. Quando esse metilfolato está em deficiência, existe alguma possibilidade aí de se desenvolver alguns defeitos de linha média, como por exemplo a espinha bífida, né? Que é uma patologia relativamente grave. Então, faça uma suplementação antecipadamente. A vitamina B12, que é encontrada muito na sua forma ativa através das carnes de animais. Então, para os vegetarianos, a gente acaba precisando suplementar até um pouco mais com a cobalamina, que é uma fonte vegetal, inclusive. Porém, nesse aspecto, a vitamina B12 é importante que a gente ingira carnes, tá bom? Então, fica aí essa dica, né? A sua deficiência pode provocar uma anemia e, inclusive, pode cursar com a deficiência também do metilfolato. Então, é importante que ambos caminhem juntos em equilíbrio. Uma medida relativamente boa de vitamina B12 para engravidar e durante a gestação é que ela esteja acima de 500 miligramas, tá? No seu exame de sangue. Um pouquinho sobre o hormônio D, que é a vitamina D, né? A vitamina D, ela é um dos principais, dos nossos pilares para iniciar aí uma gestação. Ela vem, a sua fonte maior através da energia solar. Então, a gente
no nosso organismo consegue a forma ativa da vitamina D através da estimulação pelos raios de sol. E o que acontece hoje? Nós quase não tomamos a luz solar diretamente no nosso organismo, na nossa pele. Então, muitas pacientes vêm desenvolvendo níveis muito insuficientes de vitamina D no organismo. E isso é algo muito importante a ser dito. A suplementação de vitamina D, na grande maioria das vezes, ela vai ser necessária, principalmente para paciente tentante e para paciente gestante. Valores aceitáveis para este público é que esteja pelo menos acima de 50, tá? Ou 60. Que é o nosso target, né? Que é o nosso ponto aí desejado a ser alcançado. A vitamina D, ela pode estar envolvida em vários fatores do nosso organismo, tá? Inclusive na nossa reprodução. A vitamina D, existem receptores intraútero e no nosso sistema reprodutor. Ela está envolvida diretamente com a implantação embrionária e muitas vezes a sua deficiência pode levar inclusive a abortamentos. Então fiquem atentas e dosem a vitamina D de vocês, principalmente nessa fase pré-concepcional, tá bom? Outro que eu queria muito trazer é o zinco. 100% do zinco ele vem através da nossa dieta, tá? E ele está envolvido em todas as funções celulares. Então, níveis adequados de zinco, eles têm que estar aí em equilíbrio desde a pré-concepção. Então, desde antes da gestação. Todos esses nutrientes que eu tô dizendo para vocês, eles são reavaliados durante o período gestacional. Então, a gente dosa na pré-concepção, logo no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro trimestre novamente, para já preparar essa mulher para o quê? Para a primeira infância do bebê, tá? O zinco também está envolvido na divisão celular e na replicação celular, então a sua suplementação também deve ser feita durante todo o pré-natal e durante todo o período de desenvolvimento do bebê. O que a gente costuma dizer muito, eu falo muito sobre isso nas minhas consultas do consultório, né? Principalmente para as pacientes que estão tentando engravidar. Tudo que você faz e o que você fará durante o seu período gestacional vai impactar na primeira infância do seu bebê. E a gente entra aí no conceito dos 1000 dias, que vai da pré-concepção à gestação, os primeiros 2 anos de vida dessa criança. Então, a suplementação de vitaminas, ela vai entrar como realmente ali um fator muito positivo para o seu equilíbrio metabólico. Mesmo que a gente tenha uma alimentação exemplar, maravilhosa, alguns micronutrientes vão estar deficientes na nossa corrente sanguínea. E é aí que a suplementação entra como realmente essa cereja do bolo, fazendo com que essa paciente tenha um equilíbrio suficiente para que ela tenha micronutrientes para si própria e para esse bebê que está sendo formado. Nós também podemos entrar aí no conceito da epigenética, que tudo que nós fazemos vai impactar nesse serzinho que está sendo transformado e que está sendo criado dentro de você. Porque alguns genes, eles podem ser ligados ou silenciados através dos nossos hábitos de vida durante a formação dessa criança. Então, essa é a mensagem mais importante que eu posso deixar para vocês hoje. Quando a gente entende a responsabilidade do que é gestar, nós precisamos abraçar esse momento, acolher o nosso momento, mas entender que muito depende de nós. E o que depende de nós é inegociável. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para o próximo. Espero que vocês tenham gostado. Falei a beça, mas consegui passar aqui o meu recadinho para vocês. Se vocês ainda não me seguem, se não me conhecem, convido vocês a conhecerem a minha página, o @doutora Laís Tomé. Lá eu falo muito sobre o preparo para a gestação, sobre a gestação em si, sobre tudo que vocês precisam aí também para se sentirem mais confiantes e ter uma gestação mais pacífica possível, com segurança e com informação de qualidade. Então espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês aí com essas orientações e foi um prazer participar. Um beijo, até mais!